É segunda-feira, dia 23. A CPMI do INSS aguarda, porque a data está aprazada para hoje, a presença da ex-noiva, ex-namorada do Dr. Vorcaro para depor. Foi convocada, não tinha querer, tem que comparecer. Marta Greif, influenciadora, socialite, colecionadora de muitos affairs, de homens importantes, não foi encontrada para ser intimada. Provavelmente não comparecerá. Segunda-feira começa com essa expectativa, mas com muitas outras e talvez muito mais importantes expectativas. Por exemplo, também nesta segunda-feira que Daniel Vorcaro, que está preso agora na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, junto com a sua defesa, juntamente com a PF e membros da PGR, começarão a partir de hoje os encontros. Vão sentar um ao ladinho do outro. O Vorcaro vai trazer, olha, eu tenho tal mercadoria, tal informação, tal. Começam hoje as reuniões. O Vorcaro passou o final de semana inteiro, hoje é segunda-feira, eu já deixo meu grande abraço a todos vocês, desejando uma ótima semana para nós todos, saúde, paz, proteção, prosperidade. Vamos que vamos. Que o Brasil saia desse atoleiro. O Vorcaro passou todo este último final de semana com uma canetinha Bic e um bloco de papel nas mãos, organizando a sua mente, a sua cuca para esta segunda-feira. Então, tem-se a expectativa, já aparece a segunda e também ao longo de toda a semana, do avançar aí das tratativas, o termo de confidencialidade que dá o start para os trabalhos já foi assinado na sexta-feira passada. Há muita expectativa também nessa semana para a domiciliar do Bolsonaro. Eu acho que agora vai. A minha aposta é que até sexta-feira o presidente já estará em casa. Os fatos pressionam Moraes. É direito, líquido e certo, de Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Eu sei, assim como você, acho que não deveria nem sequer ter sido jogado naquele inquérito, muito menos processado e condenado. Mas é o que tem para hoje. O Moraes está enfraquecido. E os fatos são gravíssimos. Ele vai aproveitar um disse-me-disse. Espera-se, antes da decisão do Moraes, o parecer do Paulo Gonetti, do Procurador-Geral da República, virá favorável. Podem ter certeza que o Moraes deve ter sinalizado. Pode dar um parecer favorável que eu vou mandar o cara para casa. E vai deixar o Bolsonaro com um monte de restrição. Não pense que vai ser tão bom, não. Vai impedir que um monte de políticos tenha acesso a Bolsonaro na casa de Bolsonaro. E vai dizer que a prisão domiciliar não pode ser transformada num diretório de candidato, num diretório político. Pois bem, a tormenta não vai acabar ainda. De qualquer sorte, Bolsonaro irá para casa, poderá ser melhor tratado. Vocês estão vendo as dancinhas? O Flávio agora tem feito umas dancinhas aí, enquanto participa dos eventos. E daí? Faça mesmo, Flávio. Isso te conecta com as pessoas. Quem não gostou foi o Renan Santos, do MBL. Se não gostou foi porque incomodou, está com medo. Renan Santos, vai tomar o remédio. É isso. Muito bem. Meus amigos, são várias expectativas e, como diria aquela artista, cada mergulho é um flash. Um flash que sai de dentro dos celulares do Daniel Vorcaro. Mas, bom, vamos então tentar entender por quê. Já que temos tantas expectativas, vamos matutar um pouco mais o que é que teria levado o Dr. Vorcaro a fazer a delação. Vamos reagir a essa análise dos meninos da CNN Brasil. Doutor, segue com a gente, eu vou chamar agora o nosso colunista Robson Bonin. Também, Bonin, você apurou, evidentemente, toda essa movimentação ontem, né, após essa decisão. Perdoe, ela fala como se estivesse na praia de Copacabana.
aí dos advogados de tentarem firmar esse acordo de delação premiada, agora é o início, né, dessas tratativas. Queria saber o que você conseguiu de informação em relação por que Daniel Porcaro decidiu por iniciar esse processo. Bom dia para você. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando em casa. Marcela, esse processo de decisão da delação ele vem desde o momento da prisão do Daniel Porcaro, quando o ministro André Mendonça ordena aquela prisão, inclusive contrariando a Procuradoria-Geral da República. Naqueles dias de conversa que passam entre o pedido da defesa de prisão ser analisado e as incertezas que envolviam o caso ainda até aquele momento, que ainda tinha de material que a Polícia Federal tinha conseguido pegar, chega uma informação de dentro do próprio Supremo para os advogados do Daniel Porcaro de que ele não teria outro caminho a não ser fazer uma delação. Ele passaria o resto da vida preso caso tentasse combater aquilo que a Polícia Federal já pegou de prova em relação a ele com as ferramentas jurídicas do processo, enfim, tentando alegar inocência ou tentando invalidar algum procedimento nesse curso. Então, diante da certeza de que ele não tinha mais caminhos, aí começou-se a tratar de uma forma mais séria essa possibilidade de delação. E aí, quando sai a decisão do Supremo, mantendo a prisão dele, e fica evidente ali que a discussão não foi se a prisão era necessária ou não naquele momento. O argumento do ministro André Mendonça para convencer os colegas foi: se vocês soltarem ele agora, com o que a gente já colheu de material, de prova, o que a gente já sabe, a gente prende ele semana que vem. Então, a escolha foi: o Supremo vai passar por esse desgaste de liberar o Daniel Porcaro agora e ele ser preso semana que vem? Não. Então, o circo foi se fechando ali, o cerco, né? E na segunda-feira, após a prisão, o julgamento da prisão, o advogado do Daniel Porcaro, o Juca, ele foi ao ministro André Mendonça para dizer que o cliente dele iria de fato delatar, estava disposto a fazer um acordo de colaboração, enfim. O ministro André Mendonça, então, iniciou esse processo, só que veio ali ainda alguns ruídos. A gente tinha na defesa do Daniel Porcaro alguns defensores ali, advogados que são muito próximos ao governo do PT, muito próximos àquela linha que defende interesses da esquerda, e houve um ruído ali que atrapalhou esse primeiro momento. A gente está acompanhando que há um distanciamento agora, essa parte da defesa do Porcaro está saindo completamente do caso e vai ficar quem vai fazer a delação de verdade. E o problema todo, nesse caso, é que, primeiro, a gente mostra na revista nessa semana que o que veio a público é 30% de um celular dos 8 celulares que o Daniel Porcaro tinha, que foram presos para perícia na Polícia Federal. E a Polícia Federal já identificou que o Daniel Porcaro, como tinha aquela ideia de que ele um dia poderia se dar mal diante de tudo que ele vinha fazendo, ele era extremamente meticuloso e cuidadoso em guardar tudo que ele fazia. Então há um amplo, ele não deletava nada, era um amplo arquivo, um amplo acervo das relações que ele mantinha com os poderes em diferentes esferas, em diferentes estados, e aí independentemente de corrente política, e no mundo da burocracia estatal, em que você precisa também sentar em determinados balcões para conseguir comprar acesso. Então a delação dele vai ser devastadora nesse sentido. Ele vai revelar como isso tudo funcionava e, em alguns casos, ele vai mostrar que ele não foi pioneiro. Ele simplesmente se serviu de um espaço da República, de uma parte importante do sistema que já é corrompido e já tinha outros clientes no passado. Daí vem o temor do alcance dessa delação, Marcelo. Mas o fato dele ser pioneiro ou não ser pioneiro não importa, ele cometeu muitos crimes. É bom que ele aponte todos os seus comparsas e provas disso. Só assim ele ajudará o Brasil e ajudará a si mesmo. Esse é o like aí. É muito importante seu like. Comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você se tornar membro, começar a semana se tornando membro deste canal. Até a aba Seja Membro.